Aquela frase, quem não faz leva, foi colocada em prática hoje entre Inter e Palmeiras. Não por falta de sorte do Inter, mas muito por falta de qualidade. Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. A escalação do Inter para esse jogo foi Rocher, Bruno Gomes, Mercado, Vitor Gabriel, Vitinho, Bernabé, Vitinho, Paulinho, Paula, Ronaldo, Alan Patrick, o Carboneiro, Vitinho ali pelos lados e o Borré. O Internacional começa bem a partida, tá? Eu acho que tem um ponto interessante do Inter, que é a atitude, a vontade, morder, brigar por cada bola, uma atitude que Pesolano trouxe. Isso veio junto com o Pesolano. Atitude. O Internacional começa melhor que o Palmeiras a partida. O Inter começa atacando, o Inter começa indo pra cima, o Inter começa buscando o jogo. Mas é o Palmeiras quem abre o placar aos 23 com o Gustavo Gomes, quando o Palmeiras começa a chegar. Porque o Inter tem esses primeiros minutos bem, aí o Palmeiras, depois dos 15, 20 ali, começa a criar o seu volume na partida. E numa bola aérea, que é um problema de muito tempo do Inter, Gustavo Gomes sozinho cabeceia, faz 1-0. Tem uma parada técnica, e até a parada técnica o Palmeiras era melhor que o Inter no jogo, porque o Palmeiras tinha entrado na partida. Depois da parada técnica o Inter volta a jogar bem, o Inter volta a atacar, o Inter volta a buscar, o Inter volta a querer. O Ronaldo marca 1-1. Golaço, inclusive, do Ronaldo, que ele sai de trás. Se for olhar a jogada, ele sai de trás da defesa do Inter. Corre o campo inteiro praticamente. Participa da jogada com o Alan Patrick e faz um golaço. O Internacional no segundo tempo até mantém um estilo ofensivo, de ter a bola, mas é o Palmeiras que é efetivo, fazendo o segundo gol com o Vitor Roque e matando o jogo com o Andreas Pereira. Eu acho que o grande ponto dessa partida, os pontos positivos do Inter é a vontade, é querer. O Inter não entrou sem vontade, o Inter não entrou sem querer ganhar. O Inter teve uma estratégia até tática interessante. O Inter mordeu, o Inter roubou a bola, o Inter competiu, o Inter foi perigoso, o Inter levou perigo, o Inter mostrou alguma coisa. Outro ponto positivo, o Ronaldo. Que falar desse ano do Ronaldo. Eu sei que a derrota, obviamente, vai ser o principal assunto dessa partida, mas o Ronaldo fez uma partida espetacular. O Ronaldo fez uma partida espetacular. Agora vamos aos problemas. O que parece, e o Palmeiras faz isso às vezes, tá? Há muitas partidas o Palmeiras faz isso. O Palmeiras não ganha dando show, o Palmeiras não ganha dando espetáculo, o Palmeiras não ganha goleando. O Palmeiras entrega a bola para o adversário, se defende bem em muitos momentos e é efetivo quando ataca, com os seus destaques individuais. Gustavo Gomes, Flaco Lopes, Vitor Roque. E foi exatamente o que o Palmeiras fez hoje. O Palmeiras, em muitos momentos, se defendeu. E nas chances que teve, o Palmeiras consegue marcar os 3 gols, sendo que o Palmeiras teve 7 chutes a gol. E foram 3 gols do Palmeiras. O Palmeiras teve menos volume que o Inter em muitos momentos da partida, mas teve muito mais efetividade. O Palmeiras ele perde 4 chutes só. Então, o Internacional perde 8 chutes. Então, o Palmeiras, isso nas jogadas que o Inter concluiu o chute. O Palmeiras ele foi efetivo e muitas vezes entregou a bola para o Inter. O Inter teve a bola, teve o domínio, mas não conseguiu ser efetivo. E aí eu acho que em muitos momentos fala da qualidade do Inter. Cara, tem um lance agora no final, por exemplo, que o Alejandro, né, o Internacional chuta, ela bate no Mercado e sobra para o Alejandro chutar em cima do Carlos Miguel. 3 finalizações dentro da pequena área. Ou bate em alguém do Inter, ou bate no zagueiro do Palmeiras, ou bate na trave, ou vai para fora. Aí a mesma coisa acontece no jogo. Carboneiro perde um gol feito. Vai lá o Carboneiro de novo, perde um gol feito. O Borré hoje nem foi tão acionado. Para mim, os erros que o Pesolano teve dentro disso para não isentar, eu acho que o Pesolano ele erra em tirar o Alan Patrick, tá? O Pesolano erra em tirar o Alan Patrick. Quando o Alan Patrick sai, o time cai muito, o time sente demais. E eu acho que ele deveria ter colocado o Alejandro antes, visto que o Borré não estava sendo tão acionado hoje, não estava conseguindo ser tão participativo hoje. Ele deixa para colocar o Alejandro só aos 40 minutos. Era uma substituição programada, o Inter foi lá e tomou gol no erro do mercado. Não, mas mesmo estando programada, seria programada com 2-1 para o Palmeiras aos 40 minutos.
E a questão aqui não é se estava 2-1 ou 3-1, é por ter sido programado aos 40 minutos. Não deveria ter sido programado aos 40 minutos. Deveria ter sido programada com 20, pelo menos, do segundo tempo. Não mais que isso. Menos ainda. Então, para mim, esses são os erros do Pesolano. O Pesolano tem alguns erros ali. E, claro, esses tantos gols perdidos. E isso é bem preocupante. Que o Inter precise de tantas finalizações para fazer um gol. E o Palmeiras, aí, em comparação, precisa de tão poucas finalizações, tá, para fazer o gol. E os gols também da derrota do Inter foram erros. Os gols da derrota do Inter foram erros do Inter também. Não tirando os méritos do Palmeiras, mas tem a bola aérea defensiva, que já é um erro de muito tempo. Eu até não vou falar do mercado, porque o mercado tem crédito, né? E o Bruno Gomes também erraram, mas tem crédito. Então, tem outro registro bem ruim pro Inter, que foi o Vitor Gabriel ter saído, né? Machucado. A gente não tem a confirmação, mas pode ser que ele desfalque o Inter nos próximos jogos. E é ruim, tá? Porque é uma posição também que o Inter é carente demais, que é a zaga. Quando a gente fala que o Palmeiras é de uma prateleira acima, é isso que a gente tá falando, entendeu? É isso que a gente tá falando. E é interessante porque o Flamengo, que poderia ter dado show e tudo mais, não jogou tão bem e empatou com o Inter. Mas e se o Flamengo tá no seu melhor momento? Entendeu? Aí hoje, o Palmeiras tomou uma estratégia, deu a bola pro Inter e foi, né, atacando em contra-ataques, foi efetivo. Ganhou de 3-1. Ganhou de 3-1. E talvez estava mais próximo do quarto gol do que o Inter do empate. O Inter atacou? Atacou. O Inter teve volume? Teve volume. Mas não teve qualidade para marcar. E no futebol tu precisa ter qualidade para marcar. O placar foi justo? Não. Olhando por isso, não. No primeiro tempo o empate é justo. Mas no segundo tempo a vitória do Palmeiras é justa também. Um pouco injusto talvez pro Inter ter começado contra Flamengo e Palmeiras de cara. É o calendário, mas começou. Não tem o que fazer. E o Inter no jogo que poderia ter ganho contra o Atlético Paranaense, e a gente falou sobre isso lá, que ia fazer falta aqueles 3 pontos, porque ia pegar Palmeiras e Flamengo, onde o Inter ia ter muita dificuldade, e se fizesse um ponto, era o máximo imaginável, e o Inter fez um ponto. Então quando a gente fala que é prateleiras diferentes, a gente tá falando sobre isso que a gente viu hoje, entendeu? Então não é surpresa, mas é chato, né? É ruim, né? Que agora o Inter está na zona de rebaixamento, o Inter está entre os 4 piores começos do campeonato. Tu tem ali Vasco, Santos, Inter e Cruzeiro. O Inter estaria em 19º. Então, o Inter está entre esses 4, que são os únicos 4 que fizeram apenas um ponto. Tem muitos times ainda com 2 pontos. Tem alguns com 5, 7. Mas eu acho que a briga do Inter tá clara, né? É fazer esses 45. E é isso. É aquilo que a gente já imaginava no começo do ano. Tá acontecendo. Eu só espero que o Inter não sofra tanto até o final. Que é uma coisa que o Pesolano bateu muito nessa tecla, né? Não sofrer tanto quanto o ano passado. Mas enfim, esses recados que a gente viu hoje são aquilo que a gente na verdade já sabe, não pega de surpresa. Uma pena, o Inter poderia ter ganho, o Inter criou para isso, mas tem disso também. Agora o Inter pega o Ipiranga pela semifinal do Gauchão, é crucial que passe, mas depois o Inter tem jogos bem difíceis no Brasileirão. Tem Remo, tem Atlético Mineiro, tem Bahia. Eu não vejo muito o Inter tão dominante sobre eles, mas acho que o Remo pode ser que o Inter ganhe, que o Remo vai depender, porque muita gente fala que é muito diferente jogar lá, por causa da temperatura, muito tempo de viagem, vai ser a viagem mais longa do Inter no ano, tendo em vista que o Inter não está em nenhuma competição internacional. Então, eu tenho meus medos, tá? Eu não vejo o Inter tão favorito contra o Remo, não. Tá bom?